Diálogos Qual o Caminho Seguir, nós olhamos para a realidade de mundo e nós vemos um pluralismo muito grande de ideias. Uma dificuldade imensa de cada hora aparece algo que vai ali atrapalhando a nossa caminhada. E diante disso, como formar a consciência nestes tempos desmodernizados de pluralismo? Para nos ajudar nesta reflexão, Frei André Bocato. Hoje vamos falar sobre consciência, mas a consciência em sua dimensão de formação, o que nós podemos dizer, o aspecto pedagógico, o aspecto formativo da consciência em tempos de pluralismos. Pois bem, ao se falar sobre consciência, nós estamos falando nisto que é um tema propriamente humano, do lugar do ser humano no mundo, o lugar como nós nos sentimos no mundo, o lugar onde habitamos, mas é o lugar, o contexto em que somos chamados a decidir com coragem, com discernimento, com sabedoria, escolher bem. Ao se falar sobre formação da consciência, nós não podemos deixar de falar desta possibilidade infinita que a pessoa tem de decidir e às vezes revisar as suas decisões. Por isso que alguns autores gostam de falar, ao invés de formação da consciência, de educação da consciência. Não tem problema. As duas palavras, elas exprimem o mesmo aspecto de um eterno aprendiz, que é o lugar do ser humano do mundo. Pois bem, vivemos em um mundo, em uma cultura que não é mais monolítica, homogênea. É uma cultura de pluralismos, até de contradições, de ambiguidades, uma cultura de sombras, podemos dizer até de perigos. Mas por que também não dizer uma cultura ou tempos de oportunidades e de portas abertas? O próprio saudoso Papa Francisco já falava sobre isso. E curioso que durante o pontificado do Papa Francisco nós vemos a própria Igreja em processo de sinodalidade. Ou seja, vamos caminhar juntos com visões distintas, às vezes até visões antagônicas, vamos caminhar juntos. Vamos colocar em cima da mesa todos os problemas que nós temos que conversar e dialogar e deixar que o Espírito nos fale. Pois bem, esse livro mesmo que eu escrevi sobre teologia da consciência, ela é uma contribuição para o debate sobre a consciência e mais do que a consciência crítica. Não basta só se preocupar com formar a consciência, mas uma consciência crítica, uma consciência que volta aos fundamentos em uma época às vezes de fundamentalismos. Então, nós temos hoje desafios próprios de um tempo de pluralismo, tanto internos à igreja como externos. É uma época de fundamentalismos, é uma época de extremismos e polarizações. É uma época difícil, em que talvez as pessoas não estão tão habituadas a escutar as vozes discordantes das suas bolhas. É importante a arte da escuta. Mais do que falar, hoje também precisamos exercitar a escuta. E é só neste contexto de escuta que nós, na verdade, vamos nos localizar neste mundo e perceber que há pessoas que pensam diferente e pessoas que vivem até moralmente diferente de nós. Antes de nós nos anteciparmos com juízos moralizadores sobre as pessoas, é importante que nós entremos fundo na vida diferente, disso que nós podemos dizer mentalidades desviantes, para a gente conhecer melhor. Por isso que uma época de pluralismos é uma época em que temos a possibilidade de aprender até com o diferente. Por que também não dizer aprender com contraditório? É verdade, as pessoas gastam muito tempo hoje em dia nas redes sociais, seguindo influencers, influenciadores digitais, pessoas aí que são formadores de opinião. Mas é importante que nós também formemos a nossa opinião, que nós não reduzamos a nossa opinião àquilo que dizem sobre as coisas, mas que nós procuremos nos informar, para termos cultura sobre as grandes questões. Esse é um dos grandes desafios, por exemplo, para a evangelização, para nós que estamos fazendo ciência teológica, é debater sobre isso, convidar as pessoas a pensarem criticamente sobre a sua vida. Não sermos apenas espectadores da existência, mas sermos sujeitos que olhamos a vida com um olhar crítico. Isso é importante em todos os aspectos da vida, não só religioso, mas em todos os aspectos. Por isso que essa cultura em que a gente vive, de tempos de pluralismos, nos oferece essa possibilidade de nos formarmos. Obrigado, Frei André, por caminhar conosco nos diálogos desta semana e você nos ajudou bastante a formarmos consciência. Que tenhamos consciência
e que a nossa consciência continue sempre em formação. Tchau!